Se você gosta ou quer aprender mais sobre filosofia, tem que ir com calma. Não adianta pegando as obras clássicas principais, pensando que vai entendê-las de imediato, porque não vai. Falo por experiência própria. São leituras demoradas, que requerem anos e anos de estudo, e outras obras básicas para te introduzir na filosofia que você está estudando. E por isso hoje trouxemos um livro para falar sobre Platão. Prefácio a Platão, de Eric Havelock, lançado em 1963. O autor foi um professor da Universidade de Yale, já falecido. Escreveu o livro em 340 páginas, divididas em duas partes principais. E qual é o objetivo deste livro? Ele vai nos trazer o porquê do ataque de Platão à poesia na Grécia Antiga e todos os problemas da comunicação que ocorriam naquele período, até o surgimento e o nascimento da filosofia. A primeira parte do livro fala sobre os pensadores figurativos, ou seja, os pensadores da época pré-socrática, ou seja, antes de Sócrates, antes de Platão, e vão até o período de Homero. Ele vai falar muito justamente sobre as poesias de Homero e de Hesíodo, e mostrar para nós que essas poesias eram diferentes das poesias que conhecemos hoje. A poesia naquela época era um instrumento de educação. Por que um instrumento de educação? Porque ela tinha o propósito de transmitir conhecimento, mas o conhecimento que seria usado no dia a dia das pessoas. Esse era o intuito principal da poesia naquela época, e não como uma forma de arte como conhecemos hoje. Embora também hoje transmita conhecimento, não é uma forma de educação propriamente dita. Então o livro vai nos trazer principalmente isso, mostrando que essa forma de transmissão de conhecimento com a poesia fazia parte do cotidiano das pessoas na época de Homero. As conversas, o dia a dia era tudo através de poesia. Por que isso? Porque com a poesia, com a sequência de palavras, a história delineada, o ritmo, tudo isso daí, na hora que era recitado, cantado pelos menestréis, era mais fácil de ser assimilado pelos cidadãos. Então fazia parte do cotidiano, do dia a dia deles, e eles tinham que assimilar isso e mimetizar, repetir a poesia para as gerações seguintes, para o conhecimento não se perder. Por que eles utilizavam a poesia como forma de conhecimento, como forma de transmissão de conhecimento, como forma de educação? Eles a utilizavam porque na época a escrita ainda estava se desenvolvendo, os livros, a quantidade, se existisse, era ínfima, e a confecção deles também muito trabalhosa. Portanto, para transmitir o conhecimento, utilizavam a poesia. Porém, ela tinha alguns defeitos, e é justamente nesse ponto que Platão vai atacar. As pessoas que recitavam, que transmitiam a poesia, podiam transmiti-la de forma errônea. Podiam mudar algumas partes. Por mais que a pessoa lembrasse fielmente o fato, o conhecimento exposto ali, ele podia ser alterado com o passar do tempo. E Platão questionava muito contra isso. Outro ponto importante, negativo da poesia, é justamente que as pessoas não podiam questionar ou pensar diferente, pois caso elas fizessem isso, elas eram ignoradas e não eram levadas a sério. Esses eram problemas graves, fazendo com que as pessoas que tinham influência, tinham poder, eram justamente as que sabiam recitar corretamente
e lembrar fielmente as poesias. É claro que com o passar do tempo, isso foram séculos antes de Platão, as coisas foram mudando, outros pensadores surgiram e começaram a perceber a necessidade de algo mais. Começaram a perceber a necessidade de um pensamento diferente. E isso culminou praticamente com Sócrates e Platão, que vai ser justamente a segunda parte do livro, a necessidade do platonismo. Vai mostrar que com Sócrates chegou a dialética, o questionamento de tudo que estava sendo exposto. Chegou também o entendimento da alma e da psique. E com Platão ele conseguiu diferenciar a alma, o eu, a psique, do objeto que estava sendo apresentado. E o questionamento a respeito desse objeto, que ele poderia ser pensado de forma abstrata. Então essa segunda parte do livro também vai falar sobre a forma, as formas de Platão e o entendimento que nós teríamos através da reflexão própria, da dialética, do pensamento, em busca da verdade, ou seja, o nascimento da filosofia. Esse é um pequeno resumo do que esse livro nos traz. Para isso também são recomendadas algumas leituras que podem servir de base. Você pode ler antes, pode ler depois dessa obra. Eu tenho algumas obras que eu vou mostrar aqui que eu li antes e que eu vou ler novamente agora, porque eu já vou ter um entendimento diferente dessa filosofia. Uma das obras que eu gostaria de apresentar para vocês, recomendar também, é de mais um Eric Voegelin, O Mundo da Polis. É o segundo livro da série Ordem e História. Ele vai falar justamente da época antes de Platão, antes de Sócrates, e todo o entendimento do mito, da época de Homero e tudo mais. Esse livro pode ajudar bastante. Um outro livro que eu já li e terei que reler agora é a própria República. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado, mas depois de ler o prefácio a Platão, eu já tive outras ideias e vou ter um entendimento diferente desse livro. Isso aqui também é importante porque ele cita muito no prefácio a Platão, então se vocês quiserem consultar, é só ter esse livro aqui à mão para tentar entender. Outro livro que também ele citou algumas vezes é a Odisseia, de Homero, também pode ajudar, e o que ele provavelmente os que ele mais citou foi a República e a Ilíada de Homero. Então é necessário também ter à mão, caso vocês queiram consultar alguma informação. Legal? Filosofia é bacana, mas não é fácil, requer anos de estudo, suor, entendimento, dedicação, e temos que começar com algo mais simples, com calma, paciência, para aos poucos ir assimilando todo o pensamento daquela filosofia. Em relação às notas do livro Prefácio a Platão, facilidade da leitura, 3 estrelas, conhecimento, 5 estrelas, e entretenimento, 4 estrelas. Uma nota final de 4 estrelas. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.